Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 9º episódio dessa segunda temporada do podcast Spoilers da Vida. E no episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre liderança, para ser mais exato, por onde nós começamos quando o assunto é liderança. E esse inclusive é um tema que eu gosto bastante de conversar aqui, que é super extenso, então eu vou começar contando aqui, fazendo storytelling sobre como surgiu a liderança, tá bom? E essa história ela é bem antiga, ela vem lá da época da pré-história, onde os seres humanos começaram a ter a necessidade de viver em sociedade para melhorar a sua possibilidade de sobrevivência. E naquele momento os talentos individuais somados eram importantíssimos para a preservação e sucesso das tribos, né? Dessa nova sociedade que havia sido formada. E existiam diversas atividades que eram feitas e que começaram a exigir uma certa organização, como por exemplo a caça. Se fosse de animais pequenos era mais fácil, porém ela exigia muito mais saídas e colocava os caçadores em risco. Já no caso dos animais grandes, ele garantia uma alimentação mais longa, mas também exigia maior esforço do grupo, que deveria trabalhar de forma assíncrona para garantir a vitória sobre aquele animal. E naturalmente as lideranças elas eram formadas naquele momento pelos mais fortes e pelos mais capazes de garantir a proteção e alimento para a tribo. E conforme a humanidade foi evoluindo, surgiram pequenos povoados, geralmente à beira dos rios, para que eles pudessem ter acesso à água, cultivar os alimentos, pesca. E essa organização ela já exigia um novo aspecto, alguém que soubesse negociar com outros povoados próximos e garantir que não haveria conflito entre eles. O líder, então, nesse cenário, ele passou a ser aquele que tinha a melhor capacidade de negociação e de pensar sobre a melhor forma de prosperar para aquele povoado. E aí a história foi seguindo e a gente iniciou os períodos, né, de adoração aos deuses. No Egito, o faraó era o representante de Deus, ou melhor, nem era o representante, né? Ele era visto como o próprio Deus, aquele que era capaz de dar a vida, o alimento, o dono de todas as terras. E nesse momento, o faraó ele era a liderança suprema, ele e todos os seus filhos, porque esse reinado, esse poder, digamos assim, ele era transmitido de forma hereditária. E o líder aqui já era visto como um poder, ele era venerado e ele era temido também por muitos, principalmente porque as suas atitudes eram muitas vezes violentas e acabavam com qualquer dúvida sobre a sua divindade. E o tempo foi passando e a gente chegou no período grego, onde na Grécia os deuses também eram venerados, mas os reis eles eram vistos como os verdadeiros líderes. Eles tinham ali um papel muito importante, que era o de guiar as lutas contra os inimigos externos, e manter a segurança e a boa administração da sua polis, que seria como se fosse do grupo de cidadãos gregos, né? E em Roma não era muito diferente. O poder bélico dos imperadores era o que garantia a sua liderança. E durante toda a história, a gente teve uma grande variação do que representava a liderança, né? Em alguns momentos era a capacidade de representar uma entidade maior, um deus que tinha por papel olhar por todos ali, como um pai, por exemplo. Em outros momentos era o poder de forma bélica, de conquistar, colonizar, que representava uma liderança de forma autocrática, autoritária, confrontadora. E muitas guerras territoriais e mundiais aconteceram por conta dessa busca da liderança que se confundia claramente com o poder. E nos últimos 100 anos as coisas começaram a mudar, né? Vem mudando de forma constante, muito por conta das mudanças que aconteceram no mundo. A indústria que se reconstruiu pelo menos 4 vezes, com gerações que exigem mudanças profundas no modelo de trabalho e na relação interpessoal. A globalização que trouxe novas possibilidades, a tecnologia que veio como uma vela ao vento que impulsiona não apenas os negócios, mas também o próprio estilo de vida de forma geral, e com isso a liderança vem se tornando cada vez mais um desafio. E por que eu disse isso tudo, né? Bem, a liderança nos dias de hoje ela não é uma receita de bolo. Existem vários modelos de liderança, vários estilos de liderança, e cada um deles para um contexto específico, cada um para um cenário apropriado, e muitas vezes o líder ele precisa transitar entre esses estilos de liderança para sobreviver e ter sucesso nos desafios que aparecem. E o primeiro passo que você tem que saber, então, é que não existe um caminho único para a liderança.
Mas sim, existe uma série de fatores que podem ajudar você, se você entender ou desenvolver as habilidades que podem favorecer cada um desses estilos. E aí é o que a gente tem que ter um cuidado, é que nem sempre as habilidades de gerenciamento, de coordenação, são as mesmas habilidades de uma liderança. E isso às vezes não fica claro porque ao longo dos anos ele se confundiu, a chefia, a gestão, coordenação era visto como um sinônimo de liderança. Hoje em dia, não necessariamente um gestor, um coordenador, é um líder e vice-versa. Eu vou trazer aqui um conceito que eu gosto bastante sobre liderança, que diz que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem de forma entusiasmada, visando atingir o objetivo indicado como sendo para um bem comum. E esse conceito, ele aparece até no livro O Monge Executivo, que é um dos livros mais lidos aí para quem quer começar a entender um pouco sobre liderança. Ele fala sobre o modelo de liderança servidora. E através desse conceito, a gente percebe que essa capacidade de influenciar de forma positiva é vista como o verdadeiro cerne da liderança. E também é por isso que, às vezes, essa influência através da autoridade, do poder, não é vista como um bom estilo de liderança, porque ela acontece apenas na obrigação e que geralmente depende, inclusive, da presença do líder. Pô, beleza, Bruno, você falou, mas não chegou ainda no ponto que é o ponto do podcast, que é o ponto que eu quero saber. Por onde eu tenho que começar? Então, meus amigos, como eu falei, não é uma receita de bolo. Mas o que eu posso dizer, na minha opinião, claro, é que existem pontos importantes para quem quer começar a desenvolver um estilo de liderança. O primeiro passo é estudar, e não apenas estudar sobre liderança. Estudar sobre liderança tem diversos conteúdos aí maravilhosos, e você vai aprender. Mas eu sempre percebo que os principais fatores de uma boa liderança, eles nascem do comportamento e das atitudes. Um bom líder, na minha opinião, tem características como honestidade, transparência, confiabilidade, walk the talk, ou seja, ele faz o que fala, ele tem consistência entre a fala e as ações, cuidar das pessoas, saber ouvir de forma genuína, e quando eu falo ouvir é a escuta ativa, ou seja, escutar de forma genuína, dedicada e sem julgamento. O bom líder ele conquista a confiança das pessoas através do tempo. Ele entende, ele encoraja as mudanças, ele é crítico de forma racional e não emocional, ou seja, é muito importante que o líder tenha, nesse momento, inteligência emocional. Ele tem que saber criticar, ele tem que saber desenvolver as pessoas, mas ele não pode utilizar de forma errada as suas emoções ou as emoções da pessoa para fazer essa transformação. E ele tem que ter uma atitude positiva e entusiasmada, que é super importante para que você também seja visto pela sua equipe como um exemplo. E em cima desses pontos, a gente tem vários temas para começar a estudar, né? Inteligência emocional, psicologia, neurolinguística, comunicação, semiótica, negociação, análise comportamental e muito mais. Então, assim, tem bastante conteúdo. E um bom coach, um bom mentor também pode te apoiar muito, ajuda muito a modelar essas atitudes e ações de bons líderes para que você saiba por onde começar, para que você saiba identificar o teu perfil de liderança. Ler bastante também ajuda. Assistir às palestras do TED fazem você pensar fora da caixa. Então, gaste seu tempo, seu dinheiro no seu autodesenvolvimento. Não se esqueça que esse é o combustível da sua carreira. E o segundo ponto, além de se autodesenvolver, né, de estudar, de aprender, é entender que o papel do líder na vida das pessoas ele é diferente. E muita atenção, porque eu acabei de falar, o papel do líder na vida das pessoas, não é o papel do líder nas empresas. O ser humano ele tem um objetivo claro, intrínseco e comum a todos nós. E veja se você não tem esse objetivo também, um objetivo em comum. O objetivo é viver o máximo possível de forma feliz, promovendo o mesmo que eu quero para mim, para as pessoas que eu amo, ou seja, que eles vivam o máximo possível e também felizes. Parece uma coisa simples, né? Mas dentro disso tudo, no conceito principalmente de felicidade, a gente tem necessidades como segurança, alimentação, saúde, bem-estar, comunidade, espiritualidade e muito mais. E se você quiser, tem um episódio que eu falo sobre a pirâmide das necessidades básicas de Maslow e que tem relação total com essas necessidades que eu acabei de falar. E se a gente tirar
ao longo do tempo os fatores autoritários e bélicos que foram usados para garantir a liderança, são exatamente esses fatores que aparecem. É aquele líder que protege e alimenta, aquele que permite uma vida mais segura e comunitária, aquele que representa a fé que nos faz acreditar que existimos por algum propósito maior. Então, se você até agora no podcast não juntou as peças do quebra-cabeça, entenda que um bom líder é aquele que vê a pessoa através dos olhos dela, considerando que para ela seria o melhor. Ele trabalha para que ela esteja em plenitude de saúde, de segurança, de alimentação, de comunidade, sociedade, de espiritualidade, e olhando sem julgamentos, respeitando e desenvolvendo essa pessoa para que ela possa estar cada dia melhor e em cada um desses pilares, que são super importantes para a vida dela. Ou seja, pessoas, o líder lidando com pessoas, o liderado. E nenhuma ferramenta, metodologia, técnica vai superar a confiança, gratidão, respeito e reciprocidade gerados quando você se preocupa genuinamente em olhar as necessidades individuais, entregar o seu melhor para que essa pessoa se sinta feliz e realizada. E se engana aquele que pensa, então o bom líder é aquele bonzinho. Não, não tem nada de bonzinho. O nosso papel é extrair o melhor de cada um. E às vezes isso bate de frente com algumas crenças, com performance, com desempenho individual. E a gente precisa ser honesto e transparente. Nem sempre você vai ouvir o que quer, mas quando você confia no líder, você entende que se você está ouvindo uma crítica, é uma crítica construtiva, é uma crítica para te empurrar para cima. Então, para resumir esse episódio, se você quer começar a se tornar um bom líder, se preocupe em desenvolver habilidades e atitudes de um bom líder, se espelhe em alguém que você entende que tem tais habilidades e atitudes, mas não queira ser essa pessoa, desenvolva o seu estilo próprio de liderança e, além disso, comece a desenvolver a empatia, o olhar para o próximo, entenda as necessidades do outro e garanta um equilíbrio entre essas necessidades e a necessidade comum do time. Entenda que cada um vai ter uma necessidade diferente, um contexto de vida diferente, experiências e crenças, e os valores são totalmente determinantes no grau de confiança e influência que você, líder, vai ter. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa assim, poxa, esse cara se destaca na liderança, e a gente fica se perguntando, o que ele tem de tão especial? Ele tem valores que convergem com os valores do time. Isso gera conexão, é um senso comum. Isso acontece, inclusive, quando a gente assiste um filme. A gente acaba se conectando com o protagonista quando a gente tem um valor igual dele, numa situação igual a dele. Às vezes a gente se conecta até com o antagonista. Você fala, pô, esse vilão, eu não consigo ter raiva dele, porque eu me conecto com ele. E isso porque a gente tem valores compartilhados. E se você já é líder e ainda não conhece os seus valores, os valores do seu time, está aí um bom lugar para você começar. Faz um assessment dos valores e entenda o que é importante para cada um dos seus liderados. Entenda por que você conecta ou não com eles, tá bom? E essa foi a mensagem de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro falar sobre liderança, vão ter outros episódios. E se vocês tiverem algum tema que vocês acham que é importante se aprofundar no quesito liderança, pode deixar um comentário, manda um e-mail para bruno@brunobr.com.br, que eu vou ter o maior prazer de trazer esse conteúdo para um dos episódios aqui do podcast, tá bom? Um abraço e até a segunda que vem. Tchau, tchau.